parou para pensar qual é o seu estilo de liderança? Ou ainda, qual é o estilo de liderança que dá mais resultado numa organização ou numa equipe? Bem, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito disso, porque durante muito tempo eu também fiquei preocupada em saber qual era o meu estilo de liderança ou qual era o estilo de liderança que eu deveria ter para melhorar os meus resultados. E com base num estudo que eu vi recentemente, eu descobri um outro olhar em relação a isso e que me deixou, confesso para você, até muito mais confortável. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer um breve resumo sobre os 6 principais estilos de liderança que existem. Então vamos lá. O primeiro estilo é o estilo coercitivo, ou seja, é aquele estilo do famoso chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse estilo de liderança não tem negociação, não tem democracia, é do jeito que o chefe quer, é quando ele quer e como ele quer. Então, assim, nesse estilo não há negociação e a última palavra é sempre dele. O segundo estilo é o estilo visionário. É aquele tipo de líder que fala o seguinte: vem comigo, equipe, e no caminho vocês podem decidir a melhor forma para resolver as coisas, para executar as atividades que vocês precisam executar. Ele dá essa liberdade para a equipe. Ele espera o resultado, mas a equipe pode decidir como ela vai percorrer o caminho. O terceiro estilo é o estilo afetivo. Nesse estilo, o líder coloca as pessoas em primeiro lugar. Ele está sempre preocupado com elas, ele se preocupa muito mais com as pessoas do que com o restante das coisas que precisam ser feitas. Não que elas não tenham importância, mas para esse tipo de líder, as pessoas estão sempre no topo das suas decisões. O quarto estilo é o estilo democrático. Esse tipo de líder é o líder que permite que as pessoas da sua equipe tomem as decisões e definam como que as coisas devem acontecer. Ele dá essa liberdade para que a sua equipe tome as decisões em prol de si, em prol do coletivo, e assim elas participam ativamente de todas as decisões. O quinto estilo é o estilo moderador. Esse líder é aquele líder que é o exemplo para as pessoas, que inspira as pessoas. Ele tem um alto padrão de exigência para com ele e para as pessoas do seu time, mas ao mesmo tempo ele é capaz de fazer com que as pessoas se inspirem nele por ele ser uma pessoa altamente eficiente. E o sexto tipo é o líder coach, que atualmente nós temos ouvido muito falar sobre ele. Esse líder, ele se preocupa com os resultados, ele se preocupa com os processos, com as atividades a serem feitas, mas ele se preocupa em primeiro lugar com o desenvolvimento das pessoas, porque ele acredita que as pessoas que se desenvolvem, elas automaticamente vão performar melhor e vão trazer melhores resultados. Então esse foi um breve resumo sobre os estilos de liderança. Claro que todos eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Nenhum deles é totalmente negativo e nenhum deles é totalmente positivo. Mas, durante muito tempo, nós fomos ensinados a identificar qual era o nosso estilo de liderança. E, recentemente, eu li uma pesquisa que foi feita por um psicólogo da Harvard, onde ele entrevistou, ele observou em loco, né, e analisou vários líderes ao redor do mundo. E o dado que eu quero trazer para vocês aqui é que é o seguinte: ele observou que 87% dos líderes que tinham sucesso nas suas carreiras, eles eram líderes que não se preocupavam tanto com o estilo de liderança, mas eles tinham uma capacidade enorme de trabalhar as principais habilidades da inteligência emocional. A gente tem ouvido muito falar sobre inteligência emocional, porque na verdade, assim, ela nos ajuda muito no nosso desenvolvimento, na nossa autoliderança, e consequentemente também ela ajuda muito no papel que nós temos de exercer a liderança sobre outras pessoas. Então, assim, quem já estudou um pouco sobre inteligência emocional sabe que é uma área gigante de conhecimento, e que ela é uma área que tem muitos pontos favoráveis para nós exercitarmos a nossa liderança. Mas eu quero trazer aqui os aspectos relacionados a essa pesquisa, que ele descobriu, ele cita, na verdade, o seguinte, né, que esses líderes,
eles dominavam as principais habilidades da inteligência emocional e por isso eles tinham sucesso. Então, assim, quais são essas principais áreas? Autoconhecimento, ou seja, esses líderes, eles tinham a capacidade de se conhecer e de constantemente fazer uma autoavaliação para identificar quais eram os pontos fortes que eles tinham e quais eram os pontos fracos e aonde que eles precisavam atuar para estar em constante desenvolvimento. Então, eles se preocupavam muito com essa questão pessoal, com esse autodesenvolvimento. E eles também tinham uma característica que era de reconhecer o valor que eles tinham. Então, eles se consideravam pessoas de sucesso, eles se consideravam pessoas capazes para exercer a liderança e eles se autoavaliavam de uma forma muito positiva. A segunda habilidade é a autogestão, ou seja, eles sabiam muito bem como controlar as suas emoções e como empregar a emoção certa em cada situação. Eles se demonstravam pessoas muito íntegras, éticas e transparentes, tanto nos seus discursos quanto na sua prática. Eles eram pessoas que se adaptavam muito bem às diversidades que iam aparecendo ao longo da sua jornada e eles tinham muita iniciativa. Então, assim, eles eram pessoas que eles estavam sempre à frente, eles estavam sempre pensando nas mudanças que poderiam ser feitas, nas coisas que poderiam ser melhoradas, ou seja, eles eram visionários. O terceiro item é a consciência social, ou seja, eles tinham a empatia como um valor muito forte, ou seja, se colocar no lugar do outro. Eles tinham uma vida organizacional muito forte, ou seja, os valores de uma organização e da questão do controle e da gestão como um todo é muito forte para eles. E eles também estavam sempre preocupados em atender às necessidades de uma forma exemplar de todos os envolvidos com a organização, sejam eles clientes, funcionários, fornecedores, os acionistas, enfim, todas as entidades envolvidas na organização faziam parte daquela preocupação em atender todo mundo bem. E por fim, eles eram muito bons na questão da destreza social, ou seja, eles tinham uma capacidade muito grande de inspirar as pessoas por conta dos seus valores, daquilo que eles acreditavam e principalmente do seu exemplo. Eles eram os promotores da mudança. Então, assim, eles estavam sempre enxergando as possibilidades de mudanças e de melhorias que poderiam ser feitas na sua gestão. Eles sabiam muito bem como gerenciar conflitos. Eles tinham essa capacidade muito forte de saber serem mediadores diante de situações de conflitos com a sua equipe. E eles também tinham uma capacidade imensa de construir vínculos muito fortes com o seu time. Então, essas eram as características, as habilidades principais que o pesquisador, que esse psicólogo, identificou em 87% dos líderes de sucesso. E aí aqui vem a reflexão que eu gostaria de fazer, e que também é uma conclusão que apareceu nessa pesquisa do autor, do psicólogo de Harvard. Na verdade, muito mais do que ficar se preocupando em identificar qual é o estilo de liderança que dá mais certo ou que é mais adequado, eu acredito que trabalhar essas habilidades da inteligência emocional e usar um pouco de cada estilo, dependendo de cada situação, eu acredito que é a melhor fórmula de sucesso para a liderança. Porque assim, a gente sabe que mesmo que você tenha um estilo que se sobressai mais em você, a gente não consegue o tempo inteiro exercer uma liderança da mesma maneira. Nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar pessoas que têm um estilo mais difícil, nós vamos encontrar situações em que você precisa ser menos democrático. Para algumas pessoas, por exemplo, a democracia não funciona muito bem, tem pessoas que não sabem lidar com essa liberdade. E normalmente nós não temos uma equipe 100% homogênea, nós vamos ter pessoas diferentes na equipe, com estilos diferentes e que precisam de estímulos diferentes. Então, navegar por esse universo e conseguir exercer um estilo de liderança para cada tipo de situação, eu acredito que seja a melhor fórmula. Então, assim, eu tenho meu estilo de liderança, um ou dois estilos que se sobressaem mais, que digamos que eu exerço a minha liderança na maior parte do tempo com esse estilo.
mas ser inteligente o suficiente para navegar por cada um dos estilos e principalmente saber quando empregar cada um dos estilos, eu acredito que seja a melhor opção que a gente tem em termos de liderança. Não dá para a gente acreditar que a gente vai ser um líder sempre da mesma forma, porque as situações são diferentes, porque as pessoas são diferentes e porque a gente precisa se adaptar constantemente. As coisas mudam, as pessoas mudam, a velocidade das mudanças hoje é muito grande e essa adaptação que a gente precisa fazer e esse desenvolvimento e autoconhecimento que a gente precisa ter, ele precisa estar em constante movimento. E por isso, usar a nossa inteligência emocional e empregando essas habilidades para descobrir em que momento é o momento certo para empregar cada estilo de liderança, eu acredito que é a melhor maneira de nós conseguirmos ter cada vez mais sucesso e cada vez mais resultados na nossa liderança. Quero te fazer um convite, se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, eu vou deixar aqui embaixo da descrição desse vídeo o link para o nosso canal, para o nosso grupo exclusivo, para que você se cadastre, entre no nosso grupo e receba semanalmente novos conteúdos que nós estamos desenvolvendo para você e para você melhorar a sua liderança cada vez mais. Até o próximo vídeo.